Olá, aluno! Vamos voltar? Já tomaram um café e tomou uma água, lavou o rosto? Vamos lá, vamos voltar aqui na questão de número 5. A questão de número 5 fala assim, ó, uma das desvantagens da computação na nuvem é o fato de que, mesmo sendo um conjunto de computadores em rede com o objetivo de compartilhamento de recursos computacionais, toda a nuvem possa ser comprometida caso haja falha de um desses computadores. Então veja bem, gente, a computação em nuvem, ela consiste no quê? Computação em nuvem. Também a famosa Cloud Computing. Cara, a computação em nuvem tem como objetivo que vocês não armazenem os arquivos no computador de vocês, que você armazene na internet, que você armazene no fornecedor. Quando vocês usam serviços de armazenamento em nuvem, vocês não estão armazenando no disco rígido do computador de vocês. Vocês estão armazenando em um fornecedor, no data center do fornecedor, no centro de processamento de dados do fornecedor, que é constituído de vários computadores interligados e que trabalham de modo colaborativo. Ou seja, se um computador parar, o outro assume exatamente para o sistema não ficar fora do ar, não ficar indisponível. Então esse modo colaborativo em que os computadores trabalham facilita exatamente com que o sistema esteja cada vez mais no ar, tendo poucas falhas exatamente de disponibilidade. Então veja bem, quando eu armazeno na nuvem, eu não armazeno no meu computador. Quando eu uso um programa que está em nuvem, eu não estou usando um programa que está instalado no meu computador. Então isso favorece o quê? Você não vai ter espaço ocupado no teu computador. Você pode acessar esse recurso de qualquer lugar que tenha internet, já que ele está na internet, na nuvem. E existem várias outras qualidades aí, usar a computação em nuvem. Então essa questão que ele disse aí, afeta a disponibilidade se o computador parar, o sistema para, é errado. Porque uma das características da Cloud Computing é exatamente a disponibilidade, devido a eles trabalharem de forma colaborativa. Então, voltando na questão, ó, ele diz assim, ó, uma das desvantagens da computação em nuvem é caso haja falha de um desses computadores, a rede toda ser comprometida. Errado, tá bom? Vamos para a próxima questão. Mesmo sendo um aplicativo para segurança, um firewall pode se tornar vulnerável caso ele não seja configurado adequadamente. Veja bem, aqui está a rede interna da empresa. Ó. Aqui está a rede interna da empresa. Essa rede interna, todos os computadores estão ligados a um servidor. Aqui é o servidor da empresa. Então essa aqui é a rede privada da empresa. Essa rede privada vai estar ligada à internet. Para quê? Para se comunicar com outras redes. Então o que acontece? Se essa rede pública está ligada à rede privada da empresa, existem ameaças que podem entrar nessa rede privada. Então, o que essa rede privada, o que essa empresa privada faz? O que essa empresa faz, né? Para proteger sua rede privada? Ela instala um firewall aqui. O firewall, ele pode ser um software instalado no próprio computador, ou ele pode ser um computador intermediário, dessa maneira. Pode ser um hardware. E ele está fazendo o que aqui? Ele está fazendo isso aqui, ó. O cliente quer entrar na rede. O cliente envia a requisição passa pelo firewall. O firewall analisa a requisição, se os serviços estão dentro daquilo que é permitido e deixa o cara entrar. Já o invasor está tentando acessar também um serviço. Ele envia uma requisição de serviço, o firewall analisa dentro das regras, porque aqui tem um monte de regra pré-estabelecida. Se não tiver dentro da regra, ele é bloqueado. O firewall, vocês não podem esquecer, ele faz o controle de acessos. O firewall faz o controle de tráfego. O firewall divide os interesses entre a rede privada e a rede pública. O firewall filtra as informações que entram e saem da rede, filtra os pacotes. Essas são funções de um firewall. Então, quando ele fala, mesmo sendo um aplicativo para segurança, um firewall pode se tornar vulnerável, caso não seja configurado? Sim. Se essas regras aqui não forem feitas da maneira correta,
acaba que o cara entra dentro da rede porque a regra não está bem feita. Então, um ponto primordial no firewall é definir boas regras para controle de acesso. Logo, a questão está, olha lá, pode se tornar vulnerável caso não seja configurada. Logo, a questão está correta, tá bom? Vamos para a questão de número 7. A questão de número 7 vai falar de software livre. O que é um software livre? Vocês têm que lembrar que software livre não tem associação direta a software gratuito, porque toda vez que eu pergunto em sala de aula o que é um software livre, a galera começa a dar opinião e fala software gratuito, software aberto, software não sei o quê. Gente, software livre não necessariamente é gratuito. Tá? E nem todo software gratuito é livre. Então nós não podemos dizer que software gratuito é aquele que é livre ou software livre é aquele que é gratuito. Não. Software livre pode ser pago também. Então o que é um software livre? O software livre é aquele que o dono dele, o autor, garante para vocês, usuários, mais liberdades do que restrições. Diferente de um software como o Windows, o Microsoft Office, que são softwares proprietários, em que a empresa pede para você assinar um contrato de licença e nesse contrato existem muitas regras, mais regras do que liberdades. E no caso do software livre são mais liberdades do que regras, mesmo também tendo um contrato de licença. Então o que é um software livre? Vamos lá. Segundo a FSF, que é a Free Software Foundation, a fundação do software livre, um software livre é aquele que me garante 4 liberdades. As liberdades do software livre são: primeira liberdade, executar. A liberdade de executar quer dizer a liberdade de usar para qualquer propósito. Isso tanto pessoa física, quanto pessoa jurídica, quanto o governo federal. Qualquer um pode usar um software livre, usar para qualquer finalidade. A segunda liberdade de um software livre é a possibilidade de estudar. O software permite você estudar e também, se você aprender o software, você pode modificar. Para estudo e modificação de um software, é um pré-requisito que esse software tenha o código-fonte disponível. O código-fonte deve estar disponível junto com o instalador do programa. Quando o código-fonte está disponível, nós chamamos de programa open source, ou seja, programa de código aberto. O código do programa é aberto porque é necessário para que se possa estudar e modificar. Eu estudo, viro um nerd e modifico adaptando o programa para as minhas necessidades. Além dessas 3 liberdades, nós temos a liberdade de distribuir. Essa distribuição quer dizer que você pode fazer cópias do programa, coisa que você não pode fazer no Windows, porque é vedado a cópia. E essa distribuição, ela ainda pode ser da modalidade gratuita, você pode fazer cópias sem pagar, mas também pode ser na modalidade paga, você cobra pela cópia que tu fez. É aí que nasce a ideia de que nem todo software livre é gratuito. Porque tem pessoas que pegam o software livre e distribuem o software livre cobrando um valor. Aí você fala, uai, professor, mas não tem muita lógica o pessoal cobrar, porque eu encontro o Linux na internet, por exemplo, e o Linux é um software livre. E não adianta as pessoas cobrarem, porque eu vou baixar gratuito. Gente, é assim. Se eu chegar na internet e baixar o Linux, vai vir o código-fonte dele, porque ele é um software livre, o código vai estar disponível. Eu estudo todo o código-fonte do Linux, melhoro, adapto para alguma necessidade. Aí eu chego para você e falo, ó, o meu Linux aqui é R$50. Aí tu, pô, professor, vou baixar na internet gratuito. Eu vou falar, gente, esse Linux não tem na internet gratuita, esse Linux é o meu Linux, que eu estudei, modifiquei e melhorei. Então, se é a minha versão de Linux, eu posso te convencer que essa versão você não vai encontrar em outro lugar. Logo, você vai se tornar convencido e vai adquirir. É assim que começa o negócio de um software livre. A distribuição pode ser gratuita e a distribuição pode ser paga. Então aprendemos as liberdades. Vamos voltar lá. Essas são as 4 liberdades que garantem que um software seja livre. O software livre, como movimento organizado, teve início em 1983, quando Richard Stallman deu início ao projeto GNU e posteriormente a FSF, Free Software Foundation. Software livre refere-se à existência simultânea de 4 tipos de liberdade.
para os usuários do software definido pela FSF. Assinale a alternativa que não apresenta uma liberdade para usuários de software livre. A liberdade de executar o programa para qualquer propósito, ok. A liberdade de estudar como o programa funciona e de adaptá-lo às suas necessidades, ok. Para isso o programa tem que ter o código-fonte. A liberdade de redistribuição de cópia, tanto na modalidade gratuita quanto na modalidade paga, correto. A liberdade de aperfeiçoar o programa, ou seja, modificar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, que está relacionado à distribuição, correto. Então só pode ser a letra E. A liberdade de aperfeiçoar o programa, passar a ter direitos sobre a autoria do programa original, aí pulou o corguinho. Gente, eu quero o que com um programa livre? Eu quero executar, quero estudar, quero modificar, quero distribuir, ainda quero ser dono? Aí é sacanagem, né? Você não pode ser dono de um software que não é seu. Você só tem as liberdades de executar, estudar, modificar e distribuir. Você não pode querer ser dono do que não é seu. Veja bem, e existe uma cláusula dentro do contrato de licença do software livre, no caso do Linux, por exemplo, que limita vocês fecharem o código-fonte. Isso mesmo. Vocês podem estudar, modificar, distribuir, né, estudar o código do Linux, mas no contrato de licença do Linux está dizendo que você não pode fechar o código-fonte, tá? Isso para garantir que o software dê continuidade na sua propagação para outras pessoas. E esse tipo de contrato, a gente chama ele de GPL GNU. Vamos lá, vamos pegar o resuminho. O Linux é um software livre. O Linux tem licença GPL GNU, e nesse contrato de licença GPL GNU existe uma cláusula chamada de copyleft. O que é essa cláusula copyleft? Não pode fechar o código-fonte. É a proibição do fechamento do código-fonte. Não pode, eu coloquei aqui não proibido, vamos lá. Não pode, coloque aí no seu caderno, não pode fechar o código-fonte. Não pode deixar o código-fonte indisponível, não pode fechar o código. Essa é a cláusula copyleft que garante que você não possa fechar o código-fonte do Linux. O Linux é livre porque possui licença GPL GNU. Na licença GPL GNU tem as 4 liberdades, porém tem a limitação da cláusula copyleft que diz que você não pode fechar o código-fonte. Resumão para vocês. Vamos lá. Questão de número 8 fala assim: originalmente nos sistemas operacionais Windows e Linux possuíam primordialmente interfaces de modo texto, tais como o prompt de comando no Windows e o shell de comandos no Linux, para que o usuário utilizasse os recursos do sistema operacional. Por exemplo, para listar os arquivos de uma pasta utilizando o prompt de comandos do Windows, deve-se utilizar o comando dir. E o comando que equivale ao shell de comandos do Linux é qual? Veja, ele quer saber um comando do Linux que pode ser usado para listar o conteúdo do diretório, para ver o que tem dentro do conteúdo dentro do diretório. Que comando é esse que lista o conteúdo do diretório, que mostra o que tem dentro do diretório? No Windows, a gente dava o comando dir. Você dava lá dir, dava um enter, ele mostrava o conteúdo do diretório. E no Linux? No Linux, gente, o comando é o ls. Vamos lá, vamos voltar lá. O comando ls serve para listar o que tem dentro do diretório. Em resumo também, nós podemos ter uma lembrança de que todos esses comandos estão em letras minúsculas por algum motivo. Os comandos todos são digitados em letras minúsculas. Se você digitar em letra maiúscula, o programa vai dar um erro, porque não existe comando em letra maiúscula, só em letras minúsculas. E se tu digitar maiúsculo, o Linux vai saber que é maiúsculo, porque o Linux ele é case sensitive. O que é case sensitive? Ele entende a diferença entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Agora vamos pegar aqui uma dica. O ls mostra o que tem dentro do diretório. O pwd não pode ser confundido com o pswd. O pwd mostra o diretório que eu estou trabalhando. Mostra o diretório atual. Eu estou trabalhando no Linux, quero saber em qual pasta eu estou.
eu dou um PWD. PWD mostra o diretório atual. Já o PSWD muda a senha da conta. Então você não pode confundir um com o outro. PWD mostra o diretório atual e PSWD muda a senha. mkdir serve para criar diretório. Criar, que vem da palavra make. Então, se eu quero criar uma pasta chamada de ccriança, mkdir, espaço ccriança. Aí ele cria uma pasta chamada de ccriança, porque eu coloquei o comando mkdir e ccriança aqui na frente. Existe um comando que também pode cair, que é o cd. cd não é criar diretório. Você já está vendo que para criar diretório é mkdir. cd é abrir diretório, abrir pasta. Quero abrir uma pasta, dou o comando cd. Assim, ó, cd ccriança. Vai abrir a pasta ccriança no computador de vocês, tá? E o cat que eu pulei é para concatenar. Se eu colocar assim, ó, cat texto.txt espaço texto1.txt, o que ele vai fazer? Ele vai concatenar o conteúdo desses dois textos. Ele vai mostrar na tela o conteúdo desse texto 1 aqui e vai mostrar logo embaixo, concatenado junto, o conteúdo desse outro texto. Cat é para concatenar. E o cd, como a gente já viu, é para abrir diretório. Então vamos para a próxima questão. No sistema operacional Linux, o comando pwd mostra a senha. Não é pwd, é pswd, que mostra e permite alterar. mkdir destrói um diretório. Não, mkdir cria um diretório. Agora esse comando aqui, ó, shutdown -r mais 5. O shutdown, ele é um comando que serve para duas coisas. Ele serve para reiniciar quando uso o parâmetro "-r" e serve para desligar quando uso o parâmetro "-h". Esse aqui é reiniciar e esse de baixo é o desligar. Então, quando cai na prova assim, ó, quando cai shutdown -h mais 20, quer dizer que ele vai desligar o computador após 20 minutos. Após 20 minutos. Professor, como é que você sabe que é desligar? Eu sei que é desligar por causa do "-h". Se fosse "-r", era reiniciar, como é aqui, ó. Shutdown -r, 5 minutos, faz com que o computador se reinicie após 5 minutos. Essa é a resposta correta. Professor, e se eu quisesse desligar agora, sem esperar nada? Se eu quisesse reiniciar agora, shutdown. Se eu quero reiniciar, "-r. E se eu quero desligar agora, ou reiniciar agora, eu uso a palavrinha now. Reiniciar agora. Pode deixar sem o now? Não. Shutdown -r, now para desligar, para reiniciar agora, graças ao R. Então, essa questão de letra C, o item de letra C está correto. Aí veja a outra opção, ó, gente. PSWD mostra a versão do Linux. O comando que mostra versão é esse aqui, ó, o name. O name é que mostra a versão do sistema operacional do computador. PSWD não. LS lista os usuários conectados na máquina via rede. LS não lista usuários de rede. O comando who que lista os usuários conectados na rede. Como assim, professor? O comando who. Veja, esse comando que eu acabei de passar, o who, ele serve para mostrar quem são os usuários que estão conectados a essa rede. Então, por exemplo, eu estou trabalhando no servidor, quero ver quem está conectado a esse servidor. Os logins dos usuários, os nomes de usuários. Eu dou o who, ele mostra todos que estão conectados a esse servidor nesse momento, tá bom? Então, voltando lá, matamos outra questão que fala sobre comandos, revisamos alguns comandos importantes, e a questão de número 10 eu vou deixar para o próximo bloco aí, para resolver no próximo bloco de questões. Então, gente, compartilha esse vídeo aí via Facebook, compartilha esse vídeo no YouTube. Vamos fazer essa revisão final para a Secretaria da Criança. Já resolvemos questões de 2 blocos em 2 blocos. Daqui a pouco vão ter mais blocos aí para vocês assistirem. Continue acompanhando essas dicas e essas correções de exercício aí para a Secretaria da Criança. Obrigado e o próximo vídeo você continua assistindo aí comigo.